Olá, Aquário, tudo bem com vocês? Sejam todos sempre muito bem-vindos ao canal. Gratidão sempre, gente, pela presença de cada um de vocês aqui. Então vamos falar de amor, vamos perguntar para as cartas. Quando o assunto é amor, o que Aquário precisa saber? Vamos deixar as cartas falarem, se manifestarem. Se for falar de uma pessoa, de uma situação, ou simplesmente de você com você mesmo, o relacionamento mais importante que há, né? Então não vamos perguntar por ninguém, vamos deixar as cartas falarem. Tá? Esse 5 de moedas, desde o pré-embaralhamento, né, antes de começar o vídeo, ele está aparecendo. Vamos lá, Aqua. Entendendo que é uma leitura coletiva, tá? Não é uma leitura particular, não tem como ressoar com todos vocês. Então, se vocês não se identificarem, se vocês se pegarem tentando entender, encaixar, é porque não é para vocês e não tem problema, tá? Outras mensagens sempre virão. Vamos aqui com esse Guild Tarot, Aquário. Esse aqui é dos meus primeiros tarôs. Tá velhinho. Vamos lá, Aqua. O que Aquário precisa saber sobre vida amorosa deles? O que eles precisam saber, por favor? 9 de espadas. O que mais a Aqua precisa saber? O louco. O que mais? Nove de moedas. Aqui tem a principal coisa que você precisa saber nesse momento, tem um 5 de copas aqui. Vocês precisam saber um 5 de fogo e um 6 de espadas. Perfeito, isso mesmo. Aqua é aquele momento da vida onde as questões amorosas ainda doem, tá? Porque tem um 9 de espadas aqui. Tem questões amorosas que te preocupam. Pode estar você em relacionamento ou não, mas são questões relativas a parcerias, são questões relativas a conexões, são questões relativas a você e a pessoa que você ama, né? Ou as conexões de uma forma geral. De qualquer forma, é aquele momento onde você consegue, não vou dizer assim, nossa, limpei toda a minha energia, toda a sombra, toda a dor, né? Não, mas eu vejo que é um momento onde você consegue, e é isso que é importante nesse momento, se autogerenciar, administrar a dor, a ansiedade, as preocupações, não eliminar, não assim na magia a gente aperta um botão e aquilo vai desaparecer, mas eu vejo vocês nesse processo de, tá bom, eu entendo que tem algumas coisas aqui que ainda doem, né? É olhar para si, é olhar para aquilo que te preocupa, sem que isso que te, eu não vou nem dizer preocupa, né? Mas vou dizer aquilo que te aborrece de certa forma, que te magoa de certa forma, mas com um olhar de compreensão, tá? E vocês aprendendo a gerenciar. Aqui estou falando com pessoas que estão passando por processo, olha, especialmente de busca de paz, paz e estabilidade, buscando equilíbrio, tá vendo? Então, perfeito, Aquário, a carta do carro. Então, assim, eu não vou eliminar as minhas sombras, né? Até porque as sombras da gente nascemos, né? Basicamente, e vamos morrer com elas, né? São partes de nós, mas vou reconhecê-las. Vou reconhecer aquilo que me dói, vou entender aquilo que me magoa, vou perceber. Então, a partir do momento que você consegue olhar para aquilo que te aborrece, para aquilo que te dói, né? Aqui tem esse entendimento. Olha, essa aqui é uma carta incrível. Aqui tem sabedoria, tá? Essa coruja branca. Aqui tem um aquariano que não é tudo flor na minha vida. Ok, não é tudo flor na minha vida, mas, né, eu aprendi a
proteger meu coração, meus sentimentos, a minha mente está perdendo poder sobre mim, tá? Então, é exatamente isso, olha, vocês estão aprendendo a gerenciar, a se dirigir, a dirigir a própria vida, a equilibrar a própria energia. Tá bom, Aquário? Muito bonito esse... Outra coisa, vocês ou é importante que façam, né? Ou vocês estão fazendo isso, ou é importante que façam isso, tudo que eu estou falando aqui, para quem se identificar, tá? Então aqui eu diria assim, que é um processo de começar a rir de novo. Se vocês vêm passando por questões de cura, por questões de recuperação, de alguma, sabe, de algum relacionamento que não deu certo, de feridas aí amorosas, né? Eu vejo que a vida nesse momento é uma vida que começa a ter graça. Sabe, começam a rir, eu vejo que é o momento de vocês, a vida para de ser dor ou aquela seriedade, saindo daqui, olha, né, desses momentos e a vida de vocês se tornando mais fácil, a vida de vocês se tornando mais leve. Deixa eu organizar isso aqui. Isso aqui estava aqui, isto. Tá? Então, é o momento da vida de vocês não darem mais tanto peso, não darem mais tanta importância àquilo que você não gostaria, não gostou, ou, né, ou passou, sabe assim, eu pego tudo aquilo que me aconteceu e mudo de gaveta, tá? Vamos supor, eu estou aqui nesse 9 de espadas, né? E o que me fala, né, de uma mente que não dorme direito, tem uma exaustão mental, tem um cansaço. Eu aprendi a me proteger disso, tá? Eu já lidei com isso há muito tempo. Eu estou perita em entender o funcionamento da minha própria mente e lidar com aquilo. Aqui tem um aquariano aprendendo que você não é sua mente, que você não é seu sentimento, aprendendo a se poupar, reaprendendo a ser feliz. Aqua, tá? Olha, com essa carta do louco. Então, eu vejo vocês entrando em uma fase da vida amorosa de vocês, né? Aqui tem uma reabertura, aqui tem vocês voltando a ser felizes, a rirem, a terem leveza na vida, tá? Se tornarem aqui mais confiantes em vocês mesmos, né? Saindo desse 9 de espadas, entrando no 9 de ouro, tá? Isso daqui é aquela energia assim, se precisar de alguma coisa, eu me salvo, eu me tiro, eu me acudo, eu confio em mim, tá bom? Então eu vejo que é este momento de um fortalecimento pessoal, não é mágica, não é aquela coisa de também de, nossa, peraí que eu estou esperando chegar alguém na minha vida para eu pegar e esquecer essa dor, ou, entende? Você não está contando com qualquer tipo de resgate externo, ou cura, ou paz que venha de fora, tá? Eu vejo que você conta com você. E mais do que isso, você aprendeu que pode contar com você, tá? Então, aqui tem a paz desse entendimento, né? Desse entendimento de que, ok, né? Eu sofro, acontecem as coisas na minha vida, mas a partir de agora eu entendo como eu funciono muito melhor e eu consigo me proteger muito mais, né? Isso dá liberdade para você, tá, Aqua? Você saindo de um 9 de espadas e entrando no 9 de pentáculos. E a diferença disso é você aprendendo a colocar limite na própria mente. Colocar limite em si mesmo, tá? Porque tá aqui esse 9 de espadas. Muitas cartas. Porque tá aqui o 9 de espadas, Aquário.
Ai, ai, quem manda em mim sou eu. Eu amo esse tipo, esse contexto de carta, tá? Quem manda em mim sou eu. O imperador, gente, é o reino dele, o império do imperador, é ele. Entende? Ele se administra, ele se manda, né? Que não adianta eu ter aí, ser o CEO de uma baita de uma empresa e se eu não consigo dominar a minha própria vida. Se eu não mando em mim, se as coisas me levam, as circunstâncias me arrastam. Então aqui é uma energia incrível, né, de que quem manda em mim não é a circunstância, não é a minha preocupação, não é a minha, não, quem manda em mim sou eu, tá? E pede para vocês aqui disciplina, responsabilidade, força, estratégia. Se eu sei que tal coisa não é legal para mim, não vou lá, não vou fazer. Entende? Aqui tem essa energia de domínio de si mesmo. Muito bom. Tá? E aí, não é que minha mente não tente me sabotar, não é que o pensamento não esteja lá, mas eu vejo, é como se você assiste a si mesmo. Muito linda essa energia, tá? Ó. O pendurado, a força, né? E o julgamento. Então, assim, você. Nossa, e o julgamento, você quer o carro, 4 de moedas. Então, assim, são vocês lidando com as questões mais fortes do seu próprio ego, nesse momento. Para aqueles que estão, muitos de vocês estão se debatendo muito. A mente não tem paz, a mente vai deitar e não dorme, não para de pensar, pensamento acelerado, a mente de vocês torturando vocês, tá? Essa leitura é para esse grupo de pessoas que também está assim, certo? E é uma leitura para falar que você não é sua mente, tá bom? É uma leitura para falar que é importante que você não dê tanto peso para esses pensamentos, nem tanta espaço, tá? É o momento que, e ele novamente, 9 de espadas e 9 de ouro. Quem vai tirar você dessa situação é você, tá? Então, assim, e o 9 de ouro. Quem tem a responsabilidade e poder para tirar vocês dessa situação, dessa mente que pode estar torturando vocês aqui, são vocês, Aqua. Tá? Ah, mas eu não posso, ajudar para fazer um psicólogo? Deve. Quem está se sentindo arrastado, quem está se sentindo com essa mente que está se debatendo nas paredes do ego, pode pedir ajuda, buscar ajuda, tudo, mas tudo é ferramenta, tudo é ajuda. Tudo te fortalece, tudo te ajuda a se ajudar. É importante a consciência de que aqui sempre, a gente sempre é a única corda que tem para jogar para nós mesmos, para sair dessa preocupação. Eu vejo aqui vocês saindo, a maioria de vocês saindo, especialmente com aquele 6 de espadas. Começamos com 9 de espadas, terminamos com 9 de pentáculos. Então, assim, depois do 9 já acaba, né? O 10 já é basicamente o fim, né? Então, vocês estão no fim de uma grande jornada aí, onde as emoções, onde as relações ocuparam um espaço enorme e um espaço de dor dentro de vocês. E vocês estão aprendendo a lidar com isso, não a ser imune, mas a serem responsáveis, né? Serem guardiões. Eu falo isso, acho que tem tempo que eu não falo isso. Nós somos os guardiões de nós mesmos. Nós somos os guardiões do nosso coração, dos nossos sentimentos. Nós colocamos limites, nós cuidamos, não como quem esconde, não como quem corre da vida, né? Mas como quem escolhe, tá? Porque tá aqui o louco, Aquário. Por que tá aqui o louco? A página virada, de fato, olha aqui, o 6 de copas.
Aqui tem uma página virada de fato, tá? Entendendo aqui o passado, entendendo a si, a sua própria história. Essa energia está caindo muito, tá? O passado pode reaparecer, Aqua? Pode. Eu não vou descartar. 6 copas com 3 de moedas, né? Se aparecer e mostrar e oferecer alguma coisa, tá? E é importante que você não coloque nem na pessoa, nem na situação peso maior do que deve. Porque tá aqui 9 de pentáculos, Aquário. Porque tá aqui esse 9 de pentáculos, vida amorosa de Aqua. Essa carta também estava aparecendo quando eu estava pré-embaralhando a carta da morte. Então aqui vocês estão passando de uma transformação, né? Mudança muito grande. Se esse passado voltar, vai encontrar um aquariano, uma aquariana muito mais independente, muito mais livre, tá? Mudados de verdade. Olha, aqui está a roda, aqui está o padrão, aqui está a mudança, e aqui está o 2 de copas, que pode ser tanto esse passado voltando, mas assim, mas não é sobre o passado, entende? Porque as cartas do passado nem caíram na mesa. Porque pode aparecer alguém do passado, pode retornar alguém do passado, e essa pessoa te fazer uma oferta, alguma coisa assim, né? Mas é com a tua alma mais livre, com o teu coração independente. Por exemplo, se você vai ficar com essa pessoa, você não vai ficar porque você precisa, você não vai ficar porque você depende, você vai ficar pelo que você quer. Se você decidir, se achar que deve, entende? A tua decisão vai ser baseada em outra régua. Vamos supor, quando a gente, né, tem aquele apego obsessivo na pessoa, ou, né, não sei, dependência qualquer que seja, então o motivo de ficar junto com a pessoa vai ser baseado nisso. Aqui não, tá? Ou é importante que não seja. Tem um ditado não, tem uma fala, eu não sei de quem que acha que é de Rumi, mas assim, nada que a gente tenha medo de perder é bom que se tenha, realmente, né? Porque quando a gente tem na vida alguma coisa que a gente tem medo de perder, a gente negocia o que não se deve, né? E aqui, mas eu vejo vocês sendo muito mais livres e independentes para decidir o que quer que seja. O que quer que seja. Não vão decidir a partir da dependência, nem do medo, nem da necessidade, né, de ter a pessoa, tá? Aqui tem um ser humano adulto, né? Ou é importante que assim, que pensem a respeito disso. Conselho para Aquário, essa situação da mesa, conselho para Aqua. Vamos pedir um conselho para vocês, Aqua. Para algumas eu peço, para outros não. Olha, a força e o 7 de moedas, isso aqui fala em análise, em pesar, em medir, em esperar, em não agir por impulsividade, em calma, né? Isso daqui eu acho que define completamente a energia dessa leitura. Não é minha mente que decide. Não é minha mente que decide. Então aqui tem um pesar, um medir, um valer a pena, sabe, conseguir avaliar as coisas por uma perspectiva, e lembra, ainda caiu o pendurado, por uma perspectiva completamente diferente, tá? Uma perspectiva mais inteligente, mais ampla e mais livre. Que legal, tá, Aquário? Mas aí vem, aí pode vir realmente o passado, né? Essas cartas, elas estão se repetindo, ó. Pode vir realmente o passado, bater aqui na sua porta, na sua vida, mas não é sobre o passado. Você pode ficar com a pessoa do passado, você pode não ficar com a pessoa do passado. A questão é como você vê isso.
Como você vê essa pessoa voltando para sua vida? Oba, olha que legal, a pessoa voltou para minha vida, agora eu vou ser feliz. Olha que legal, uma pessoa viu que ela precisa de mim, igual eu preciso, e assim, ou a perspectiva, né? Vou ver se me convém, certo? Eu vou ver a pessoa, eu vou ver se eu fico com a pessoa e não me perco. Tá? Então, é outra perspectiva, é ficar sem depender, sem precisar. A pergunta que vocês têm que fazer para si mesmo, eu acho que antes de qualquer coisa, né, se eu ficar com essa pessoa, eu vou ter medo de perder novamente? Que tanto eu sou livre? Tá, Aqua? É sobre isso. Então, não é óbvio. Não é óbvio. Vai exigir de você esse zelo, essa responsabilidade e esse poder de escolha, tá? Vai exigir de você liberdade, independência e o quanto você valoriza isso, quanto você realmente mudou, porque aqui pode ser que, lembra que eu falei, você saindo de 9 de espadas e indo para o 9 de moedas, você mudou de verdade, Aqua? Mudou de verdade? Né? Os seus sentimentos mudaram, as suas reações mudaram, os seus medos, é sobre isso. Eita, Aqua! Beijo no coração. Não esqueça o like, o hype, coraçãozinho, hein? Tchau.